Quem encontrou o texto, diga glória a Deus. Isaías 48:10 diz assim: eis que eu te acrisolei, mas não como a prata, provei-te na fornalha da aflição. Pode se assentar, glorificando o nome de Jesus. Todo pregador, quando ele vai elaborar uma mensagem, ele precisa de dois recursos básicos, que porém é fundamental para a elaboração de uma mensagem. O primeiro recurso é improvisação humana e inspiração divina. O que é a inspiração divina? A inspiração divina é aquilo que Deus revela ao seu coração, é aquilo que Deus ministra em você, é aquilo que Deus lhe dá. E o que seria a improvisação humana? A improvisação humana é a forma como você vai transmitir aquilo que Deus revelou, aquilo que Deus ministrou ao seu coração. Glória a Deus por isso. Então, quando a inspiração divina se encontra com a improvisação humana, acontece uma mensagem. E foi debruçado nesse texto que eu vi essa palavra que está aí. Na sua tradução pode estar purifiquei, mas na minha está acrisolei. Eu fui debruçar sobre essa palavra e estudar sobre ela e tentar entendê-la. E buscando o conhecimento dessa palavra, eu aprendi 3 coisas sobre essa palavra. A primeira coisa que eu aprendi a respeito dessa palavra é que, segundo os sociólogos, essa palavra ganhou repercussão da década de 80 para cá. A segunda coisa que eu aprendi com essa palavra é que todas as vezes que ela é falada, ouvida, pronunciada, é sempre para caracterizar um cenário de dor e de aflição. Terceira coisa que eu aprendi com essa palavra é que essa palavra, ela não tem vida própria. Ela é considerada uma palavra misteriosa. Na língua portuguesa, as palavras misteriosas é chamada de neológica ou gírias idiomáticas. Então, você pode me perguntar, mas como que a gente entende isso? Nós sabemos que o Brasil é o maior criador de gírias idiomáticas. E você pode perguntar, como que essa palavra chega na língua portuguesa? Essa palavra ganha carona em um dos idiomas mais antigos que existe, sânscrito. E essa palavra vai ser traduzida por Kir, K-R-I, Kir, ou Kri, da melhor forma que você achar. E essa palavra traduzida do sânscrito, Kir, vai nos dar 3 palavras, e é sobre elas que eu quero falar nessa noite com você: crisol, crisálida e crise. São as 3 palavras arrancadas dessa palavra acrisolei. Então a primeira palavra traduzida do sânscrito Kir para o português é crisol. O que seria o crisol? Crisol é um elemento químico usado pelo ourives e pelo burilador. Usando o verbo imperativo acrisolar, você está acrisolando o metal, você está purificando o metal, você está burilando o metal. Pastor, não estou compreendendo essa palavra. O metal aqui é você, o metal aqui sou eu. Então Deus está dizendo, eu estou te acrisolando, eu estou te purificando. Então o metal que não é passado pelo fogo, ele tem um valor, mas o metal que é passado pela fornalha e pelo fogo, ele tem 100% a mais de valor. Mas porque Deus tem que derramar essa crisálida sobre nós, para arrancar de nós as ferrugens espirituais. Deus nos mergulhou na fornalha da aflição para arrancar de nós as ferrugens espirituais que existem dentro de nós. Então tudo aquilo que aplaca, tudo aquilo que tem obstruído a notoriedade, a grandeza do metal, é preciso colocá-lo no fogo,
para que essas impurezas que têm obstruído, que têm aplacado a glória de Deus nesse metal, tem que ser arrancado. Então Deus está dizendo para você: eu estou te purificando, porque a minha glória está aplacada. E eu preciso que a minha glória se manifeste mais em você. A minha glória precisa aparecer mais na sua vida. Então eu estou te purificando, arrancando de você as sujeiras, as ferrugens, as impurezas. Então isso é tirar do metal tudo aquilo que tem inibido, tudo aquilo que tem aplacado, tudo aquilo que tem obstruído a glória de Deus de aparecer na vida daqueles que foram chamados por Deus. Deus está dizendo para você: eu estou derramando sobre a sua vida, nesse processo tão doloroso que você está vivendo, a minha crisálida. Eu estou te purificando, eu estou arrancando de você tudo aquilo que tem obstruído a minha grandeza na sua vida. Ei, tem gente aqui que vai sair deste culto diferente. As pessoas vão olhar para você e vão ver a notoriedade da glória de Deus na sua vida. Terão que olhar para você e terão que ver que existe um Deus grande aparecendo, transcendendo, manifestando na sua vida e no seu ser. É este Deus que quer aparecer na minha e na sua vida. O capítulo de número 48 que nós lemos está inserido no seguinte contexto: Israel está cativo na Babilônia. E Israel tem em sua consciência que estão na Babilônia porque erraram, porque pecaram contra Deus. Mas com o passar do tempo, se instala no consciente e no coração da nação de Israel a seguinte certeza: preste atenção, Deus nos colocou aqui para nos matar. Deus nos colocou aqui na Babilônia para nos destruir. Quem já teve essa impressão de que Deus deixa algumas coisas acontecer nas nossas vidas, parece que o intuito é a nossa destruição. Parece que Deus quer nos funilar, parece que Deus quer nos destruir. E você às vezes se pega dizendo: eu não vou suportar essa situação, eu não vou aguentar esse negócio. Deus colocou eu nessa situação porque Ele não me ama. Deus me colocou nessa situação porque Ele quer a minha destruição, porque Ele quer me matar. E é nesse momento que Deus ativa o dom profético de Isaías para trazer uma mensagem de esperança e de ânimo para aquele povo que estava achando que iria morrer na Babilônia. E é então que Isaías levanta e diz: Deus não colocou vocês aqui para matar vocês. Deus não está usando essa situação para destruir vocês. O final não é a destruição, o final não é a morte. Deus simplesmente colocou vocês aqui na fornalha da Babilônica para purificar de vocês, para purificar vocês, para arrancar de vocês essas impurezas que existem em vocês. Deus está usando simplesmente a metodologia do ourives para arrancar de vocês toda a impureza. Deus quer arrancar de vocês a inveja, Deus quer arrancar de vocês o ciúme, Deus quer arrancar de vocês a apostasia, Deus quer arrancar de vocês a incredulidade, Deus quer arrancar de vocês a ira, a cólera, a raiva, a raiz de amargura. Deus, Ele quer arrancar isso de dentro de vocês e purificá-los para que vocês possam ser melhores. É por isso que vocês estão aí. E depois que vocês saírem desse processo, vocês não vão ser mais cauda, mas vão ser cabeça. Vocês não vão pedir mais emprestado, mas vão ter para emprestar, porque o processo ele vai capacitar você, ele vai purificar você e ele vai tornar você melhor para a obra de Deus, para as pessoas, para a sua família, para a igreja. E você vai sair desse processo diferente. A segunda palavra traduzida do sânscrito para o português é crisálida. Eu não sei se você já ouviu essa palavra. Alguns aqui devem ter ouvido, outros jamais ouviram, outros até sabem o que é. Crisálida
é o processo de metamorfose da lagarta. Quem aqui conhece uma lagarta? Quem já viu uma lagarta? Todos. Quem já matou uma lagarta? Eu já matei. Quem já varreu a lagarta? É, né? Então a lagarta é aquele bichinho que só anda rastejando, não é? É aquele bichinho que não tem notoriedade. Ninguém dá a mínima para a lagarta. Eu já matei lagarta, já cortei uma árvore da minha casa por causa de uma lagarta. Você acredita? Eu acordei de manhã e fui escovar os meus dentes, tinha uma lagarta lá no banheiro. E eu sabia que era da árvore. Eu fui lá, catei o podão, picotei a árvore inteirinha. Falei, agora não tem mais lagarta aqui. Então todos nós conhecemos a história da lagarta, que é um bichinho que vive rastejando, que é pisado, que é varrido, que é pisado pelos sapatos dos irmãos, que é pisado pelos tamancos das irmãs, que é varrido, e que ninguém dá a mínima para a lagarta, ninguém está nem aí com ela. Ela é um bichinho que não tem notoriedade, ninguém está preocupado com ela. E é exatamente essa lagarta que vive uma vida sem notoriedade. Essa lagarta aqui vai ser envolvida por um casulo. E isso que a ciência chama de processo de crisálida, que é o processo da metamorfose que ela vai passar. Então, quem não conhece a história da lagarta vai dizer assim: nossa, lagarta não tinha casa, não tinha lar, tomava chuva, tomava sol. Agora você tem casa, o negócio melhorou para você. Quem já ouviu aquela expressão assim: agora você está por cima da carne seca? Como que o negócio melhorou para você, hein? Não é assim? Sabe por quê? As pessoas só conseguem valorizar a gente por aquilo que a gente tem. As pessoas só valorizam a gente por aquilo que a gente veste. As pessoas só conseguem valorizar a gente por aquilo que a gente tem, por aquilo que a gente possui, e não por aquilo que a gente é, por aquilo que a gente é aqui dentro, sabe? E quem olha essa lagarta e não conhecendo a sua história, não está nada bem. O casulo não é bênção para ela, aparentemente. Ela está sofrendo, porque o casulo vai tornar a vida da lagarta, que podia rastejar para onde ela queria, mais difícil. Porque o casulo vai apertar ela, vai comprimir ela. A vida da lagarta vai tornar-se mais difícil, mais complicada. Ela vai sofrer, ela vai ficar sufocada, ela não vai aguentar, ela não vai suportar. E ela vai sofrendo esse processo e vai comprimindo, causando sofrimento. Ela não consegue quase não respirar ali dentro. E quem acha que está difícil para ela, vai piorar mais ainda, porque o casulo vai apertar mais, a ponto dessa lagarta achar que vai morrer. E essa lagarta, de repente, de tanto ser espremida, de tanto ser comprimida, de tanto ser apertada, é então que o intestino da lagarta solta um ácido corrosível. E esse ácido a desintegra pelo meio, causando uma dor agudíssima, causando uma dor lacinante. E essa lagarta talvez pensou: é o meu fim, a minha vida termina aqui, porque eu nunca senti uma dor lacinante dessa, eu nunca senti uma dor dessa, que dor insuportável. Mas é nesse momento de dor, é nesse momento que ela acha que ela vai morrer, que é então que aquilo que parece que vai destruir é o momento mais crucial da vida dela. E é nesse momento que saem as asas da lagarta de dentro dela, e ela estoura o casulo e se torna uma borboleta. Pastor, não compreendi. Toda essa dor que você está vivendo, todo esse sofrimento que você está passando, não é para destruir e muito menos para te matar. É para Deus dar para você o que você nunca teve. Quem te viu andando por baixo vai te ver andando por cima. Deus não te criou para ser pisada. Deus não te criou para ser pisado. Deus não te criou para que andasse rastejando. Deus te criou para voar nas alturas. Quem te viu chorando vai te ver por cima sorrindo. Quem te viu sofrendo vai te ver vencendo por cima. Quem te viu rastejando vai te ver voando, e vai ter que dizer: mas o que aconteceu? E você vai estufar o peito e vai dizer: foi o processo de Deus. O processo de Deus me deu o que eu nunca imaginaria que poderia ter. Meu irmão, não é o seu fim, não é a sua destruição. Deus está te dando uma nova identidade, um novo processo
propósito, um novo potencial, uma nova força. Desse processo você vai sair diferente, meu irmão. Acredite, esse processo não vai matar você, esse processo não vai destruir você, esse processo não vai sucumbir você. Você vai sair desse processo voando nas alturas, e a glória de Deus vai aparecer na tua vida, porque Deus está te purificando e te transformando para lá lhe dar o que você nunca imaginou que poderia ter. Então o sofrimento é para isso. É por isso que Deus precisa causar dor. É por isso que Deus precisa causar sofrimento, para que você consiga ter o que você nunca imaginou que poderia ter. Tem gente aqui que está passando um processo difícil. Esse processo de transformação, de purificação, e você está achando que vai se sucumbir, que vai naufragar. Mas Deus me trouxe aqui para dizer para você que a sua história não se encerra dentro do casulo. A sua história não termina dentro desse casulo apertado. A sua história não se encerra dessa forma. A sua história se encerra de outra maneira que você nem pode imaginar. E Deus planejou algo muito mais extraordinário para você, que você jamais poderia imaginar. Paulo vai dizer: aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, e que nem subiu no coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você não será capaz de compreender, nem o seu ouvido será capaz de entender, nem o seu coração será capaz de sentir a dimensão daquilo que Deus tem preparado para a sua vida. É muito mais extraordinário do que você pode imaginar. Terceira palavra traduzida do sânscrito kir é crise. Crise. Exatamente. Terceira palavra é crise. Vamos recapitular. Crisol me torna melhor, me purifica. Crisálida me transforma, me dá aquilo que eu nunca imaginaria que iria conseguir. E a terceira palavra é crise. Três palavras diferentes com o mesmo significado. A palavra que melhor se adequa à vida é crise. Não tem como falar de vida e não falar de crise. Não tem como falar de crise e não falar de vida. Vida é uma crise. Crise, vida. Família é uma crise. Estar aqui é uma crise. Foi difícil para estar aqui. Então eu vou dizer para você que todos vocês aqui têm enfrentado uma crise. Eu vou mais longe. Dentre todos os viventes que existem no planeta Terra, com mais de 7 bilhões, todos eles vivem um tipo de crise. Eu não sei qual, mas vive. Então quando você olha para isso aqui, você fica abismado. Agora não vai se escandalizar com o que eu vou dizer, porque todos nós aqui estudamos biologia. Quem aqui estudou biologia na escola? Todos nós. Então não vai se escandalizar com o que eu vou dizer. Quando você não passava de espermatozoide, no meio de muitos, você conseguiu chegar dentro do útero da sua mãe. Então, através de muita força, foco, consistência, perseverança, acabei de revelar uma crise. Você conseguiu chegar dentro do útero. O que significa isso? Era uma marca em seu DNA que Deus já colocou antes de você ser formado. Mais que vencedor. Você já foi gerada vencendo. Você já foi gerado vencendo. No meio de tantos você conseguiu chegar lá dentro. E você acha que acaba? Não acaba. Porque aí essa criança, que é você, está dentro do útero. E você vai crescer. Você vai desenvolver. E então, quando está chegando perto dos 9 meses, a sua mãe, ela sente contração. O que é contração? É aquela ajuda que o organismo dá para empurrar o bebê para cima. É. Para baixo. Por que o bebê tem que sair de dentro do útero da mãe? Porque ele não cabe mais lá dentro. E ele precisa
crê. Todas as vezes que Deus te quiser fazer crescer, Ele te empurra para baixo. Você foi gerada vencendo, mas nasceu sendo empurrada para baixo. Você nasceu sendo empurrada para baixo, mas não era para o teu mal, era para que você crescesse mais. Então não se preocupe se as circunstâncias da vida estão te empurrando para baixo. É Deus te fazendo crescer. É a mão de Deus te fazendo crescer. Todas as vezes que alguém, que alguma circunstância te colocar para baixo, te empurrar para baixo, lembre-se dessa palavra e diga: Deus, obrigado. Eu sei que é a tua mão me pondo para baixo para me fazer crescer. Deus está interessado no seu crescimento. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você: o ventre, o útero não é mais o teu lugar. Você precisa sair de dentro do útero. Você precisa sair de dentro dessa estufa, porque Deus quer te fazer crescer. Tem muita gente que está se segurando lá dentro, não quer sair. Ei, Deus quer que você saia, porque você tem que crescer, você tem que desenvolver, você precisa crescer, porque você nasceu vencendo. E se acha que acaba, você já nasceu sendo empurrada para baixo. Aí quando você nasce com aquele berro, gritando, chorando. E por que a criança chora quando nasce? Você sabe? Eu vou dizer para você. É porque dentro do pulmão da criança fica um líquido chamado líquido amniótico. Fica um restinho lá dentro. Então quando ele nasce, ele vai respirar pela primeira vez. E quando ele vai respirar pela primeira vez, o oxigênio entra, colide com o líquido amniótico. Ele entra rasgando o pulmão do bebê. Ele entra machucando, e é por isso que ele grita e grita e grita. Por quê? Porque até para respirar pela primeira vez foi difícil. Mais uma crise que você passou e você venceu. Você acha que acaba? O médico vai pegar você no colo e vai te dar um tapa onde? Você já nasceu apanhando. Nasceu sendo empurrado para baixo. Você nasceu chorando. Nasceu apanhando. E você acha que acaba? Aí o médico vai pegar a agulha e vai espetar o seu calcanhar. Você já nasceu sendo espetada. Você já nasceu sendo espetado. A pergunta que eu faço é: diante de todas as crises que você já passou, aonde você se encontra hoje? Aqui, sentado, sentada. Porque apesar das crises que você já vivenciou e já passou, você continua aí de pé. Nada te parou, nada te sucumbiu. E não vai ser mais essa crise que apareceu que vai sucumbir você. Não vai ser mais essa crise que vai destruir você. Porque tem uma marca em você. É mais que vencedor. Você venceu até aqui e vai continuar vencendo. Se continuar firme, se continuar obediente, se continuar orando, se continuar buscando. Ei, Deus vai continuar te fazendo vencer. Deus vai continuar te fazendo triunfar. Porque há uma marca de Deus em você. E você vai vencer todas as crises. Todas as crises você vai conseguir vencer. Essa criança cresce, essa criança se torna um adulto. E você acha que a crise termina? Não, porque agora vem novas crises: IPTU, IPVA, aluguel, casa, carro, família, criança. E vai aumentando, só aumenta a crise. Mais crise vai aparecendo. Mais crise. Aí você nasce. A forma que você nasce é uma coisa muito linda. Porque você nasceu nu. Você nasceu com frio. Você nasceu com sede. Você nasceu com fome. Você nasceu carente de amor. Aí tem gente dizendo: ai, ninguém me ama. Você já nasceu carente de amor e está aqui até hoje. Você não depende de amor de ninguém. Você não depende que ninguém se declare para você. Sabe por quê? Porque a maior declaração de amor
está posta lá na cruz do Calvário. Não se preocupe se às vezes o teu marido não demonstra todo o amor que ele diz sentir para você. Não se preocupe se a tua esposa não demonstra todo esse amor que diz ter por você. Não se preocupe, não se entristeça se as pessoas não demonstram esse carinho, esse afeto por você. E você às vezes é tão carente que precisa disso, mas ninguém faz. Ei, se você se encontra desse jeito, olhe para a cruz. Porque lá Ele provou que te ama. Lá Ele disse: está consumado, está pago. Eu amo ela, eu pago a dívida dela. Eu demonstro o meu amor não com palavras, eu demonstro o meu amor me entregando por ela. Jesus se entregou por você na cruz do Calvário, e Ele venceu todas as suas crises lá. Aleluia. Adão e Eva estão no paraíso, mas antes de esse paraíso existir, no início de Gênesis, vai revelar-se uma crise. E a primeira crise que aparece é terra sem forma e vazia. Crise. Deus faz o jardim, cria todas as coisas. No sétimo dia Ele descansa. Ele cria Adão, Ele cria Eva, coloca ambos no jardim. Eles comem do fruto proibido que Deus determinou que não comesse, mas eles comem. Eles desobedecem. Deus aparece do jardim procurando Adão. E então Deus vai falar três coisas, ou a três pessoas, ou a três coisas, vamos dizer assim. Deus vai se dirigir primeiro, Ele vai falar com Adão e vai dizer: do suor do seu rosto trabalharás, e vai ganhar o teu pão trabalhando e ralando muito. Ele vira para Eva e diz: e tu, ó Eva, tu, mulher, eu digo para você, eu vou multiplicar a sua dor. Terá dores para conceber. E você acha que acaba? Deus vira para a terra e amaldiçoa a terra e diz: e tu, ó terra, vai produzir para a humanidade abrolhos e espinhos. É por isso que de segunda a segunda tem alguma coisa te espetando. É por isso que de segunda a segunda tem alguma coisa te machucando. De janeiro a janeiro alguma coisa te espetando, te machucando, te causando dor, te causando sofrimento. Sabe? Porque Adão e Eva pecaram. É por isso que nós estamos debaixo desse espeto que nos espeta todos os dias. Mas o último livro da Bíblia, no capítulo 22, Jesus dá uma esperança para quem está vivendo essa vida. E Ele diz: olha, João, eu tenho uma coisa, uma notícia muito linda. E qual é, Jesus? A notícia é que um dia a crise vai ser aniquilada. Por que, Deus? Porque eis que eu crio novos céus e nova terra. Lá não haverá mais crise, não haverá mais choro, não haverá mais sofrimento, não haverá mais dor, não haverá mais perca, não haverá mais briga, não haverá mais lamento, não haverá mais lástima, não haverá mais traição, não haverá nada que possa causar crise, não haverá nada que possa causar dor em vocês, porque as primeiras coisas são passadas. Ei, há uma esperança para a igreja, há uma esperança para a tua família, há uma esperança para você. Novos céus e nova terra foram criados para que você pudesse ir para lá e sair desse mundo de crise a um lugar aonde não haverá crise mais em nossas vidas. Uramandagasoria, não haverá mais crise. Não vai existir crise lá. Só que o mesmo livro me alerta, capítulo 21, versículo 15. Mas aquele que não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo e enxofre. Imagina a crise durante a vida toda, você vencendo esse punhado de crise que você já venceu. Aí você morre. Suponhamos, irmão, você não vai para lá porque essa igreja, ela vai subir. Você vai subir. Mas imagine por um momento comigo se você desce para o inferno para morar pela eternidade. Não é por 2 meses, não é por 4, não é por 1 ano, não é por 10 anos, não é por uma década. É a eternidade.
morando com Abaddon, com o falso profeta, com o anticristo e com Satanás. Crise eterna. Jesus está dizendo, para aqueles que descer, haverá crise eterna. Não vai ter mais vitória, vai ser crise pelo resto da vida e não vai existir fim, vai ser eterno. Nós precisamos tomar algumas decisões. A forma que nós vivemos aqui determinará aonde vamos passar a nossa eternidade. Um dia o profeta Elias se levantou no meio de Israel e disse: olha, vocês precisam tomar algumas decisões. Decidam hoje a qual Deus vocês vão servir. E essa mesma palavra se repousa sobre o nosso coração. Decidam hoje aonde vocês querem viver pela eternidade. Nós já não pensamos mais na eternidade, mas nós devemos pensar na eternidade, porque nós vamos subir para o céu ou vamos descer para o inferno. De duas é uma. Mas eu quero acreditar que você vai subir para passar a eternidade com Jesus, com Deus Pai, e com o Espírito Santo, e com os anjos, e com os serafins, com os querubins, com os 24 anciões, e você vai estar lá para adorar pela eternidade aquele que é santo, aquele que vive, aquele que reina, aquele que é e aquele que há de vir. Você vai estar lá para adorar, para bendizer aquele que é digno de ser adorado, de ser bendito eternamente. Você vai estar lá. Crise eterna para quem for, mas para quem subir, se encerra. E eu vou concluir agora. Perceba que na Bíblia, entre Antigo e Novo Testamento, tem uma folha branca. Você já percebeu aí que algumas Bíblias tem uma folhinha branca, não tem? E você sabe me dizer para que serve essa folha branca? Aqui, ó. Você sabe para que serve essa folha branca? É para separar Antigo e Novo Testamento? Seria isso? Não? Correto. Aquilo ali, aquela folha branca, está revelando uma das maiores crises já vivida pela humanidade. Quando Deus falava, escreviam. Deus parou de falar, parou de escrever. Quando Deus termina de usar Malaquias, Deus silencia por 400 anos. Ninguém mais ouve a voz de Deus. Agora pensa comigo. Quando Deus não fala com a gente entra em crise. Crise. Eu gosto de assistir séries. Eu acompanho algumas séries. E uma coisa me chama atenção na série. É que todas as vezes que termina uma temporada e vai começar uma segunda temporada, é obrigatório, é necessário que no primeiro episódio da segunda temporada se faça um resumo do que aconteceu na anterior, na primeira, não é assim? Para que você se familiarize com o que está acontecendo na próxima. E exatamente é isso que eu chamo a Bíblia. Antigo Testamento, primeira temporada. Novo Testamento, segunda temporada. Então quando você cai no livro de Mateus, no primeiro capítulo, vai começar a falar da genealogia. E vai iniciar dizendo: o livro das gerações de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Aí vai começar, versículo 2. Abraão gerou Isaac. Isaac gerou Jacó. E vai. Jacó gerou José e os seus irmãos. O que está querendo dizer? O que Mateus está querendo dizer? Ele está falando da vida de cada homem que foi antes. Então ele está revelando aqui a crise de Abraão, a crise de Isaac, a crise de Jacó, a crise de José, a crise dos irmãos de José, a crise dos filhos de José, a crise dos descendentes que foram antes. Mas no versículo 16, a crise ela tem que se encerrar. Por quê? Porque vai nascer Jesus. Olha o que está escrito: e Jacó gerou a José, marido de Maria,
do qual nasceu Jesus, chamado o Cristo. A crise se encerra porque ele nasceu. Como se encerra? Jesus nasceu, meu irmão, para acabar, para aniquilar com as crises. Jesus, ele nasce num lugar cheio de fezes. Ele vai fugir lá para o Egito porque Herodes quer matar a criança. Aí Jesus do Egito, ele vai parar em Nazaré. Em Nazaré ele cresce e ele vai aprender possivelmente a trabalhar com carpintaria. Ele vai habitar nesse ambiente aonde se usa martelo, aonde se usa madeira e aonde se usa prego. É então que Jesus, imagina comigo, Jesus bate o martelo no prego da madeira, sendo 100% Deus. Jesus revive o futuro do Calvário. Todas as vezes que ele bate o prego na madeira, ele revive o futuro e vê aqueles homens batendo prego nos seus pés e ferindo, transpassando, machucando. Ele vive antecipadamente toda a dor do Calvário. Ele vive toda essa crise antes, meu irmão. Ele vai vivendo essa crise muito difícil para ele. Mas uma coisa me chama a atenção, que quando Jesus vai iniciar o seu ministério, ele está na sinagoga, ele pega o livro do profeta Isaías e abre no capítulo que está escrito: eis que o Senhor me ungiu para acabar com todas as crises. Eu fui ungido para fazer cego ver, eu fui ungido para fazer coxo andar, eu fui ungido para resolver todas as crises. Aí, meu irmão, Jesus vai começar o seu ministério e por 3 anos e alguns meses Jesus vai resolver todos os tipos de crise no mesmo livro de Mateus. Preste atenção no que eu vou dizer, que é lindo isso aqui. No capítulo 8, Jesus resolve a crise de um leproso. No capítulo 8, ele resolve a crise de um centurião. No capítulo 8, ele cura a sogra de Pedro. No capítulo 8, ele vence a tempestade. No capítulo 8, ele cura e liberta 2 endemoniados. Ele liberta eles da crise. Jesus vai andando, iniciando o seu ministério, libertando as pessoas de suas crises. No capítulo 9, ele vence a crise de um paralítico trazido por 4. No capítulo 9, ele vence a crise da mulher do fluxo de sangue. No capítulo 9, ele vence a crise da filha de Jairo. No capítulo de número 9, ele vence a crise de 2 cegos. Ele vence a crise de um homem que era mudo e que era endemoniado. E não acaba. O mesmo capítulo 9 diz que Jesus andou por toda Jerusalém, vencendo as crises de todos. Você acha que acaba? Não. No capítulo 12, ele vence a crise de um homem que tinha a mão mirrada. No capítulo 14, ele vence a crise dos enfermos. Ele alimenta mais de 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes. No capítulo 14, ele faz Pedro andar sobre as águas. Olha que maravilha. No capítulo 14, ele vence a tempestade. Ele vence a crise de todos os enfermos de Genezaré. No capítulo de número 16, Jesus vence a crise de um jovem lunático. No capítulo de número 20, Jesus cura e liberta 2 cegos de sua crise. Mas no capítulo 26, algo horrível vai acontecer. Porque aquele que foi gerado para exterminar as crises está cumprindo o seu propósito e vencendo todas as crises. Mas no capítulo 26, Jesus é pego, é preso. E vão machucar, vão maltratar, vão esbofetear, vão chicotear, vão envergonhar, vão bater, vão cuspir, vão lançar sorte sobre ele. Colocam-o na cruz. E isso me emociona muito. Porque realmente Jesus foi gerado para nos dar vida e vitória. Porque é lá na cruz que muitos pensam, agora acabou para ele, agora terminou para ele, que Jesus vai dar o maior brado da história. E lá na cruz, antes de suspirar, antes de morrer, Jesus diz: tetelestai, está consumado, está pago. Paulo escreve à igreja de Colossenses e diz: ele pegou a cédula, a promissória de acusações que existiam
contra mim e contra você, e cravou na cruz, e pagou, e triunfou sobre todas as acusações que existiam contra você. Meu irmão, se o diabo está cobrando alguma coisa de você, se alguém está dizendo alguma coisa a teu respeito, olhe para essa pessoa e se encha o peito e diga: olha, tudo que eu devia para Deus, Jesus Cristo na cruz pagou. Ele disse: está pago, está pago, está pago. Ele pagou na cruz do Calvário todas as dívidas que a igreja teria, todas as dívidas que você teria, todos os pecados foram perdoados, o seu sangue derramado de propiciação, ele nos livrou da ira de Deus, e você agora tem a liberdade de viver a sua vida vencendo, porque ele já pagou na cruz do Calvário. Se coloque de pé com a permissão do pastor. Jesus foi gerado. Ele morre. E se ele continua morto, em vão é a nossa pregação. Mas ao terceiro dia ele ressuscita. As mulheres vão no sepulcro no domingo de manhã. Elas entram. Elas veem um lençol no chão e o lenço dobrado à parte. Mas quando elas saem, o anjo se dirige a elas e dizem: por que buscai o vivente entre os mortos? Ele ressuscitou. Ele está vivo. E se ele está vivo, todas as crises continuarão sendo vencidas. Ele venceu a morte, ele venceu o sofrimento, ele venceu a dor. Não se preocupe, porque ele entende a sua dor. Ele sabe o que não é ter um teto. Ele sabe o que é ser traído. Ele sabe o que é sofrer. Ele sabe o que é ser abandonado. Ele sabe o que é ser mal compreendido. Ele sabe e ele entende perfeitamente o que você sente. Ele sabe lidar com essa dor que você está vivendo. Em nome de Jesus, quero que você por um minuto ore comigo. Curve a tua cabeça. Em nome de Jesus. Ó Deus, nós estamos aqui nesse momento, Senhor, diante da Tua palavra, que foi pregada, ministrada. Ó Deus, a Tua palavra gerou em nós essa fé de crer que o Senhor já venceu por nós todas as crises. Eu não sei como você chegou aqui, minha irmã, eu não sei como você chegou aqui, homem, mas eu vim aqui nessa noite dizer que você não vai morrer no meio dessa circunstância. Deus está lhe dando, lhe entregando o que você nunca imaginou que poderia ter. Você vai sair dessa circunstância voando como uma borboleta. Você vai sair dessa crise triunfando sobre ela. Você vai sair vencendo. Receba essa palavra, porque Deus está dizendo para você que o Filho dele está vivo. Ele ressuscitou e vai continuar vencendo crises. Se for crise emocional, ele está vencendo por você. Se for crise lá dentro da sua alma, depressão, ele está vencendo por você. Se for uma crise mental, ele está vencendo por você. Se for uma crise lá dentro do seu casamento, ele está vencendo por você. Deus está ministrando no seu coração. Nenhuma crise vai ficar na sua vida, nenhuma crise vai ficar na tua casa, nenhuma crise vai ficar na tua família, nenhuma crise vai ficar nessa igreja, porque ele ressuscitou para vencer, para vencer, para vencer, para vencer, e você também vai vencer. Foi Jesus quem disse: no mundo vocês vão ter muitas crises, mas crede em mim, porque vocês vão vencer como eu venci. Ele venceu e você também vai vencer. Dê uma salva de palmas para ele, glorifica o nome dele.